Salve, querido palmeirante, tudo tranquilo? Hoje eu quis fazer um vídeo diferente. Esse aqui é o cemitério municipal de Joinville. Eu nunca fiz nenhum vídeo aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo. E especialmente, eu tô do lado desse túmulo aqui. Quem é esse túmulo e qual é a história é o que eu vou contar nesse vídeo. Esse túmulo aqui é de uma criança chamada Mercedes Schroeder. Inclusive, é até engraçado assim, né? Engraçado no sentido triste. Ali no túmulo tá escrito assim: saudades de seus pais. Essa Mercedes era prima da minha mãe. Ela nascida em 1950 e faleceu em 1955. E elas tinham diferença de 6 anos. Ou seja, minha mãe é nascida em 1944 e ela em 1950. 6 anos de diferença, pouca coisa. Só que minha mãe conta uma história dela que eu gostaria de contar aqui nesse vídeo, que é a seguinte: quando minha mãe estava ali na adolescência, 10 anos por aí, ou seja, 1954, ela queria sair com as amigas, andava por aqui, por essa região. Só deixa eu virar aqui e mostrar, porque aqui, ó, já era na beirada, ó, essa rua aqui, a casa da minha mãe, ela dá, é a continuação daquela rua aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó. Estou mostrando bem direito. Uma rua que entra aqui. A continuação dessa rua lá na frente é onde a minha mãe morava quando ela era pequena. Então minha mãe sempre vinha aqui para esse cemitério, visitar os parentes que estão enterrados ali atrás. Enfim, era uma coisa cotidiana minha mãe vir aqui. Diz que ela vinha todo sábado aqui levar flores pro avô dela, pra avó dela, que estão lá atrás. E voltando à história da Mercedes, então, ela saía com as amigas, ficava brincando na rua, tudo, e tinha que levar essa pirralha junto muitas vezes, né? Então, putz, você sai ali pra brincar com as suas amigas, mais velho tem que ficar carregando pra lá e pra cá uma criança de 3, 4 anos, né? E ela falava que era muito chato isso, né? Ia pra praia, tem que ficar brincando com a criança lá, em vez de ficar poder brincar com as amigas. Enfim, acontecia coisas do tipo. O que também acontece hoje em dia, normal, né? Às vezes um primo maior tá brincando com a pequena, ou fica, vai brincar ali com a pequena, não sei o que lá. Normal, coisas normais de família. Enfim, um dia, eu não lembro qual exatamente, minha mãe teria que confirmar, mas eu não lembro exatamente, ela estava voltando pra Joinville de algum lugar. Sei lá da onde, talvez de Curitiba, porque o pai dela era nascido lá, enfim, tinha famílias por lá também. De repente estava vindo de lá. E lembrando, né, 1955 não havia WhatsApp, não havia internet, ou seja, a comunicação se dava por telefone ou carta, mas se a pessoa está em viagem, se não tem celular para a pessoa entrar em comunicação com você, né? Em 1955, vamos só ver a data exata ali, 21 de novembro, essa prima da minha mãe, ela falece com 5 anos. E diz que eles estavam voltando de viagem e passaram na frente da casa e viu a porta aberta e já olharam assim: putz, alguma coisa aconteceu, né? Tipo, não é normal, a casa tá de porta aberta, tudo, você vê uma movimentação. E aí quando entraram, viram lá que estava sendo velado o corpo da Mercedes. Então, 1955. Minha mãe com 11 anos. E aí entraram na casa, enfim, e conta que o pai dela levou ela ali para se despedir da Mercedes, né? Tô segurando meu braço que tá pesado a câmera. Que levou ela para se despedir da Mercedes e fez com que pegou a mão da minha mãe assim e colocou em cima da mão da Mercedes. Minha mãe não queria fazer isso e o pai dela colocou assim a mão. E aí ela lembra assim aquele frio assim da mão e ela meio que ficou assustada. Enfim, e aí parou a história assim. Quando eles voltaram para casa, minha mãe morava no terceiro andar assim, né, num sótão em cima, né, que as casas tinham 2 andares, e ela morava no sótão, subia uma escada que era o quarto dela. E aí ela conta que toda vez que ela apagava a luz, no canto assim, perto do armário assim, aparecia como se fosse alguma coisa meio branca assim, né?
E ela ligava a luz e olhava e não tinha nada ali. Aí apagava a luz, aparecia aquilo lá, um vulto, eu não sei dizer o que era, né? Mas ela conta que aparecia semelhante a algo ali, né? Isso foi por muito tempo. E ela falava que ela morria de medo de dormir daí ali em cima, né? Mas ela tinha que dormir, não tinha outro lugar para dormir, dormia lá e demorava para dormir. E num determinado dia, depois de algum tempo passado por isso, a minha mãe comentou, ela não lembra o porquê, mas ela comentou com a professora de costura, se eu não me engano, posso estar enganado, mas era uma professora dela, se não me engano, de costura mesmo, bordado, qualquer coisa do tipo assim, ou com a prof, alguém da turma, só para deixar entre parênteses, era nesse contexto. E a pessoa comentou com a minha mãe, no sentido de como se não houvesse uma paz entre elas, ela tivesse falecido e minha mãe tivesse ficado com aquela... E ela sugeriu a minha mãe a vir aqui, nesse túmulo da Mercedes, e trazer uma flor e rezar por ela. E o que aconteceu? Na mesma noite não aparecia mais aquilo, e desde então... Então, esse túmulo aqui, especialmente da Mercedes, tem essa história, né? Eu cheguei aqui no túmulo, porque eu falei no começo ali, saudades de seus pais, porque os pais delas também já são falecidos, eram tios da minha mãe, né? Então, cara, quem que sabe quem é essa pessoa, essa fulana aqui? Ela teve uma história, por mais que seja de 5 anos, mas tá bom, passou e enfim, tá aí, né? E a história de saudades dos seus pais, mas seus pais também já foram, ou seja, quem conviveu com ela, praticamente todos já morreram, né? Ninguém sabe quem é ela, ou... nem eu sei quem é ela, né? Eu sei um pouco dessa história, né? Mas é engraçado isso, né? Pensar dessa forma. Enfim, uma lembrança aqui da Mercedes Schroeder. Um grande abraço.